Muito boa noite, estamos felizes, estamos alegres na presença de Deus, a paz de Cristo, estamos de volta com mais uma mensagem de fé. Nós cremos, damos glória a Deus. Hoje vamos ler e vamos falar sobre o poder da oração. Tivemos aí um delay no nosso áudio, ele vai ter uma queda, mas tudo bem. O poder da oração. O poder da oração. O que acontece quando nós oramos? O que acontece quando você ora? O que é que acontece? O poder da oração. Então eu chamo a sua atenção para ouvir essa mensagem. Deus abençoe o senhor Hermeson de Souza. Acabou de nos ver aí na timeline do Facebook. Você que entra agora ou vê depois, que Deus abençoe pela sua audiência. É ou não é? Grandes coisas fez Deus por nós, por isso estamos alegres, estamos felizes. O que é que acontece? O que acontece quando nós oramos? O que é que acontece quando nós falamos com Deus? O que é que acontece? Deus responde? Deus responde imediatamente? Essa é uma das maiores dúvidas de alguns cristãos. Por quê? A Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Aquele que bate se abre. Mas muitas vezes, pelo caminho, nós deixamos de crer nessa palavra, nesse texto. Um texto que já está dentro de uma verdade. Deus responde? Deus está ouvindo a nossa oração? O profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6, ele diz: buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscar enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então a Bíblia nos dá muitos contextos sobre orações. E homens que oraram e receberam milagre. Pessoas que clamaram e receberam milagre. O profeta Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes ainda. Deu para entender? Então vamos ler o texto, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Vamos ficar baseados nessa palavra sobre oração. Vamos falar da oração de Daniel. Oração do profeta Daniel. Oração de Daniel. Muitas vezes nós usamos a expressão profeta Daniel. Há uma dúvida se Daniel era profeta, que talvez não teria sido reconhecido como profeta, mas muitos o chamam de profeta, porque Daniel foi usado por Deus, né? Revelou sonhos, entregou mensagem de Deus. Isso é uma profecia, é uma mensagem. Então, às vezes há uma colocação, Daniel, profeta Daniel, etc. Tal. Porque aquele que entrega a mensagem é uma profecia, né? Uma mensagem profética da parte de Deus. E Daniel entregou muitas mensagens de Deus que tinham cumprimento ou que iriam se cumprir. Por isso que há vazantes teológica para profeta. Ou profetizou. Ou usou de profeta. Algo assim, algo dentro de um texto contextualizado. Daniel capítulo 6, versículo 10. Eu vou usar a Bíblia, a linguagem de hoje, para pregar para você. Né? Essa linguagem de hoje. Versículo 10. Observe a expressão clara do contexto. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem,
voltou para casa. Deu para entender? Voltou para casa. Nessa expressão, na minha linguagem de hoje, irmão Alderon, pastor José Miguel Pereira, na minha linguagem de hoje, glória a Deus, diz que ele voltando para casa. E a expressão da parte B diz: no andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou. Dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isto 3 vezes por dia. Olha a expressão da linguagem de hoje. Ela diz que eles, no andar de cima, era uma casa grande, não é? No andar de cima, é porque Daniel estava perante os membros da corte e estava num lugar aconchegante. Então, por isso que o texto diz original, no andar de cima, ele ajoelhou-se e falou com Deus. Quer dizer, o poder da oração. Ele falou com Deus. E o texto diz que ele costumava, irmão Deron, ele era acostumado a orar. Era um comportamento. Ele tinha um comportamento. Ele gostava mesmo de orar a Deus 3 vezes ao dia. Na minha linguagem de hoje diz, ele se ajoelhou e dando graças ao seu Deus, ele ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer 3 vezes por dia. Então, essa é a oração de Daniel. A oração que move a mão de Deus. A oração que livra o homem. Porque a oração de Daniel, ela teve muito efeito. A oração de Daniel, ela fez mudanças. Ela quebrou regras. Ela quebrou protocolo. Ela trouxe honra para si. Mas nós sabemos que uma lei que foi criada pelos medos, dos medos e dos persas, ou pelo rei Dário, chamava-se a lei dos medos e do seu império, e dos persas, uma lei que não se podia revogar. Nós conhecemos a história. A história que aqueles que não simpatizavam com a vida do homem de Deus, não se alegravam com o crescimento de Daniel, convenceram o rei Dário a criar um edito, uma lei que impedisse homem ou qualquer pessoa, nação e língua, aclamar a qualquer Deus, né, no estado de 30 dias, quem não obedecesse fosse lançado na cova dos leões. Então, quando nós vemos a característica de Daniel, este homem de Deus, conhecido como aquele que tem o espírito dos deuses santos, conhecido como aquele cheio de sabedoria, aquele que interpretava sonhos, a oração de Daniel, do profeta, vou usar essa expressão, do profeta, pelas suas mensagens, pelos cumprimentos delas, essa oração de Daniel, ela é uma oração de costume. Subia no andar de cima, ou estando no andar de cima, ele orava a Deus. E o texto explica, não era uma vez. O texto fala, não era uma vez. Eram 3 vezes ao dia. Eram 3 vezes ao dia, irmã Maria. 3 vezes ao dia.
Mas sobre Daniel, nesse período, ele não poderia fazer isso. E estava ali uma perseguição dada. Por quê? Porque os demais presidentes, prefeitos, os demais que auxiliavam Dário no seu reinado, não estavam felizes com Daniel, porque tudo que Daniel fazia, Deus prosperava, Deus abençoava. Quer dizer, Deus estava com ele. Daniel orava quando a situação estava boa e continuou orando com a situação ruim. Qual era a situação ruim? Era que ele não poderia mais fazer o que ele fazia. Mas no versículo 10, quando ele soube que o rei tinha criado um decreto, aqui fala, assinou a ordem, que é a lei dos medos e dos persas, e a lei dos medos e dos persas não se pode revogar. Quer dizer, palavra de rei não volta atrás. E não voltou. Não voltou. Palavra de rei não volta atrás. Daniel, quando sabe, qual é o primeiro impacto? Qual é o primeiro impacto? Ele volta para casa e no andar de cima ele ora a Deus. Ele ora a Deus e dá graças a Deus como ele fazia de costume. Qual era o costume? 3 vezes ao dia. Então, queridos, Daniel já vinha orando, já orava, era de contínuo ele orar e falar com Deus. Então, ele clama e diz, olha, graças te dou, Senhor. E ele segue, ele continua o segmento. Qual é o segmento? Orar. A oração move a mão de Deus. O poder da oração. A certeza de quem nos ouve, de quem está nos ouvindo. Você me ouve agora? É aquilo que eu estou pregando? Essa mensagem, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel tinha certeza de quem o ouvia, quem ele servia, a quem ele devia lealdade, a quem ele devia lealdade concreta, a quem ele devia temor e tremor da parte de Deus. Então, na minha linguagem diz, no andar de cima, ele orava e dava graças a Deus. Ele se ajoelha e ora e diz, graças te dou. Ué, como assim graças te dou? Como que alguém que está em perigo, como que alguém que está ameaçado, como que alguém que está sobre uma lei que não se pode voltar atrás, diz, olha Deus, graças te dou. Senhor, graças te dou. Então, é tremendo, querido, o poder da confiança, da oração. Daniel, quando ele continua orando, ele está ciente. Ele está ciente que a qualquer momento ele vai ser descoberto, porque não poderia, mas que ele não poderia desistir. Ele tinha que falar com seu Deus. Você sabe, com essa história, como eu já conheço, que aqueles que perseguiam Daniel, viram Daniel orando, contemplaram Daniel orando ao seu Deus. Qual é a atitude deles? Entregá-lo ao rei. Falar diretamente ao rei. Meus irmãos. Veja no versículo 11. Eu estou lendo na linguagem de hoje, no versículo 11. Os inimigos de Daniel foram junto até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Olha aí. Daniel sabia que a qualquer momento eles descobririam, porque a perseguição era contínua. A perseguição era exata e ele sabia que ele era o foco. Que ele era o foco. Por aquilo que ele fazia.
por aquilo que ele fazia. Então, muitas vezes você é o foco da perseguição, mas continue orando, porque Deus vai te dar o livramento das armadilhas que estão preparadas contra a sua vida. Talvez você está vivendo perseguições de frente ou de fronte a armadilhas, mas orando e Deus vai livrar você das armadilhas. Olha como está claro. Olhe como está claro o versículo 11. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele. O encontraram orando ao seu Deus. Versículo. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem, e eles disseram: ó rei, Senhor assinou uma ordem, na linguagem figurativa quer dizer um decreto, que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade. Então, no decreto, só poderiam pedir ao rei. Ao rei. Quer dizer, o rei está se elevando a si. E olha que eles dizem, quem não obedecer será lançado na cova dos leões. Então, eles persuadiram a Dário e disseram, não é verdade, ó rei? Não é verdade? O decreto que tu levantaste? Está aí. Os perseguidores incentivaram Dário a cumprir a sua palavra. Porque palavra de rei não pode voltar atrás. Não pode. Não pode voltar atrás. Eu daria o tema dessa mensagem. Palavra de rei não volta atrás. Mas nós estamos falando sobre a oração. O poder da oração. E eles disseram, não é verdade? Lembrando, Daniel está sobre a oração. Daniel está resguardado sobre o poder da oração. Por quê? Porque era de costume ele orar 3 vezes, ele orar 3 vezes ao dia. Versículo de número, vamos lá. Onde estou? 12, né? 12. Eles dizem, não é verdade, ó rei? Não é verdade? O rei responde, é verdade. E a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. O que é que diz? Ela não pode ser anulada. Ou seja, não pode revogar. Aí eles disseram ao rei, a minha Bíblia, a letra é muito pequena, eles disseram ao rei, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Você entende como que eram os perseguidores? Você entende como que era a perseguição? Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Essa questão de ele ter o costume de orar não foi ali revelada a eles naquele momento. Eles sabiam disso. Então, o teu perseguidor, que muitas vezes te arrodeia, muitas vezes ele sabe mais da sua vida do que da própria vida. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3. Então, na linguagem original, a linguagem de hoje clara, eles dizem, pois ora ao seu Deus, ele 3 vezes ao dia, pois ora a Deus
3 vezes ao dia. Tá claro, não tá? Daniel está sob o poder da oração. Você está debaixo da oração, os teus perseguidores vão cair por terra. Você está debaixo da palavra, estruturado na palavra, os teus perseguidores vão cair por terra. Então, os inimigos, esses inimigos de Daniel, desculpa, eles sabiam desse comportamento. Como eu havia dito, eles sabiam mais de Daniel do que da sua própria vida. Porque eles disseram, mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita a ti, ó rei, a ti, ao Senhor, rei. E não se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Olha aí. Olha aí. Mas quem ora tem a proteção de Deus. A oração de Daniel, ela o protegeu. Ela o guiou para a proteção e para a honra de Deus. No versículo 14, ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. Resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. É bastante lembrar e ressaltar que Dário, ele gostava de Daniel. Tinha algo em Daniel que cativava a Dário, ao rei. E olha o que o texto diz, que ele fez de tudo para livrar Daniel. Ele fez de tudo para salvá-lo. Quando soube que Daniel estava encaixado nesse quesito. E que pela a palavra dos seus caluniadores, ele foi pego orando e desobedecendo a lei dos medos e dos... Mas o texto diz que Dário, ele fez de tudo para poder salvá-lo. Olha que coisa linda, irmãos. Quem está debaixo da oração, quem recebe a honra de Deus, quem foi levantado por Deus tem a sua proteção. Que coisa boa, rapaz. O rei queria livrar Daniel. Fez de tudo, jejuou, não dormiu direito. Mas uma lei criada não se pode voltar atrás. Porque a lei dos medos e a lei dos persas não pode ser revogada. Então, palavra de rei não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. No versículo 15, os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei. Então, nós entendemos, querido, que quando você está perante uma perseguição, quando os teus inimigos te perseguem, a tendência deles é continuar perseguindo até ver a sua queda. Você veja que dentro desse contexto, o rei Dário, não é? Irmão Daniel, missionário Daniel, pai de Cristo, tentou livrar Daniel, mas não conseguiu. Ele não poderia voltar atrás com sua palavra. E aqueles que tinham raiva, que tinham inveja, vendo o rei desfalecer, eles disseram ao rei, eles lhe falaram de novo, ou seja, ao rei. Eles insistiram, foram falar de novo com o rei e disseram, o senhor sabe muito bem que, de acordo com as leis dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Amém, Daniel? A paz de Cristo pode ser anulada. Então, quando eles viram Dário desfalecer, preocupado com Daniel, né? Eles ficaram, rei, ó rei, tu sabe que a lei assinada, um decreto assinado, uma lei assinada não pode voltar atrás, de acordo com os medos e com os persas. Então, queria ver a queda deste Daniel. Queriam derribar, segui-lo. Queriam acabar com ele, não é?
É ou não é, meu amigo pastor Fabrício? Então eles queriam, olha a insistência, olha a linguagem original desse texto. Quando eles veem que o rei está desfalecendo, eles dizem, olha, Senhor, sabe muito bem que, de acordo com a lei dos Médios e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Sabe quando alguém se levanta contra você? Ou quando alguém está induzindo alguém a perseguir você? Ou quando alguém é induzida a descrer de você? E quando a pessoa ela não está aceitando muito bem, a pessoa chega e diz, foi ele é assim, ele fez isso, olha, é assim. Então, a insistência dos inimigos é clara. E ele diz, não se pode revogar. Então, querido, palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei não volta atrás. A lei dos medos e dos persas não se pode revogar. Então, prego para você aqui agora e vou aplicar o texto na sua vida, porque muitas vezes você está perseguido e a perseguição ela é contínua sobre a tua vida, mas se você estiver debaixo da oração, você vai vencer essa perseguição. Então o rei mandou que trouxessem a Daniel e o jogassem na cova dos leões. Não tinha como fugir disso. Era uma lei, um decreto, né? Não é o decreto do Brasil, né, mano? No Brasil, lei é piada, né? Mas a lei aqui de Dário, a lei dos medos e dos persas, não pode ser anulada. A palavra do rei não poderia voltar atrás. Luta, perseguição, cumprimento da perseguição, comprovação da perseguição. Os inimigos de Daniel eram inimigos declarados. Eles sabiam mais de Daniel do que deles mesmos. Quando eles disseram para o rei, olha, este Daniel que veio de Judá, ora 3 vezes ao dia o seu Deus. Então, queridos, seus perseguidores ficam de olho em você. Eles conhecem mais a sua vida do que a vida deles, do que a própria vida deles. Mas eu quero dizer para você, Daniel estava debaixo da oração. Daniel tinha estrutura, capacidade, tinha graça de Deus. Deus estava com ele e Deus está com você. Diga graças a Deus por isso. Então o rei decide e diz, peguem ele, tragam, e ele será lançado na cova dos leões, sabendo que essa não era a vontade do rei, não era o seu desejo. Porque o decreto que ele criou, a lei que ele foi induzido a criar, afetou aquele que ele respeitava. Afetou aquele que ele respeitava. Então ele diz, espero, Daniel, ou espero que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, o salve. Então, Dário é ciente, ele sabe do entendimento, ele sabe da vida íntegra que Daniel tem. Por isso que ele diz, olha, o Deus que tu serves, na linguagem figurativa, ele pode te livrar. Aqui ele diz, espero que o seu Deus, a quem serve com tanta integridade ou dedicação, o salve. O salve. Glória a Deus. Você está orando, alguém está perseguindo, mas Deus está com você. Daniel está debaixo da proteção divina. A divindade dele está com ele. Os seus perseguidores nem imaginavam que a divindade de Daniel era mais forte e poderosa. Então, no versículo 17, entenda, querido, o poder da oração. O poder da oração. Quando estamos orando, o que é que acontece? O que pode acontecer? São as coisas que acontecem. O que é significativo quando se ora?
Deus está com você. Daniel estava debaixo da oração. O que é que diz o texto na linguagem de hoje? Ele diz que Daniel, quando soube, subiu ao andar de cima, se ajoelhou e orou ao seu Deus. E disse, graças te dou. No versículo 17, pastor, estamos aqui com meu amigo pastor Fabrício Miranda, nosso amigo missionário Daniel. Deus abençoe. O que é que o texto diz no versículo 17? Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do rei. Na linguagem figurativa, ele diz um anel dos seus. Aqui está claro. Ele selou a pedra da cova com seu anel e o anel dos seus, das altas autoridades do seu reino. Então, o juramento, o selamento ali, está conjurado sobre o seu anel e sobre o anel das altas autoridades do seu reino. Uma cerimônia, né? Baseada na lei dos medos e dos persas. Uma cerimônia, vamos dizer assim, pagã. Um acontecimento para condenar um homem à morte. Condenar um inocente à morte. Muitas vezes as pessoas preparam arapuca contra um inocente, contra você, sim ou não? Muitas vezes já prepararam um arapuca contra a sua vida, até mesmo dentro dos lugares mais santos, vamos conjecturar assim. E aqui diz, selou a pedra com o seu anel, e o anel das altas autoridades do seu reino. Para que o mesmo, no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Esse é o texto original. Claro. Olha, para que no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Tremendo, não é? Mas Daniel estava debaixo da oração. Tanta cerimônia para condenar um homem. Então, querido, tão santo de Deus, meu amigo, minha amiga, você está comigo agora na timeline da linha do tempo? Quem ora tem a proteção de Deus. Tanta cerimônia para condenar este Daniel. Porque aqui diz que a pedra foi selada com tanta qualificação para ter certeza que a lei não se poderia ser revogada. Porque, quer dizer, a presença das outras autoridades era para que o rei não estremecesse e quebrasse o protocolo da lei. Porque era a lei dos persas. Qualquer decreto nesse período não pode ser revogado. Então, o próprio rei estava sendo observado pelos seus. Aqui diz, com anel, com seu próprio anel, e com o anel das altas autoridades do seu reino, para que o mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. Olha aí, quanta rigidez, né? Quanta rigidez, uma atitude rigorosa, maldade, perseguição. Aleluia. Mesmo no caso de Daniel. Olha aí. Fosse cumprida a lei ao pé da letra. Então, querido, muitas vezes há esse plano armado contra a sua vida. Há essa arapuca armada contra a sua vida. Mas eu quero dizer que quem está na oração e quem está dentro da escolha de Deus é protegido por ele. O laço do passarinheiro vai ser quebrado.
a arapuca vai se quebrar e você vai receber a bênção de Deus. No versículo de Daniel, capítulo 6, versículo 10, vamos para o versículo 18. O rei voltou para o palácio, mas não comeu. É aquilo que eu falei no princípio. Ele jejuou, ficou sem fome, não comeu, ficou triste. Poxa, matar o inocente, meu amigo, fazer tudo bem feito, tudo direitinho, né? Que coisa, vai ter que morrer, tal. Então, muitas vezes você está inocente, mas tem alguém por trás querendo ver a sua queda. Tem alguém por trás querendo ver a sua queda. Muitas vezes você é punido e aquele que te puniu ainda está em dúvida se fez a coisa certa ou não. Então, Dário está triste, não come, não dorme direito, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. Quer dizer, ele não dormiu direito. Olha a linguagem como é clara, ele não se divertiu como de costume e ele não pôde dormir. Não pôde dormir. Entenda, eu estou lendo todos esses versículos do texto para que nós entendamos o poder da oração, a proteção que está conosco. O que é que acontece quando nós oramos na hora da perseguição? O que é que acontece quando oramos na hora da luta ou da perseguição? De manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse, o rei disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Olha a expressão do rei, querido. Olha aqui para mim. Olha a expressão do rei. O Deus que tu serves com tanta dedicação te livrou da cova dos leões. O rei conhecia a dedicação de Daniel. Ele sabia que a sua vida era uma vida dedicada ao Deus dele. Então ele diz, ao Deus que tu serves com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Agora é tremendo, hein? Escute, escute, escute. Algo diferente aconteceu. Escute. Algo grande aconteceu. Algo muito grande aconteceu. Agora, escute isso. Algo grande acontece. Quando o rei diz, será, porventura, o Deus que tu serves te livrou da cova dos leões? Ele grita em alta voz, mas com expressão triste. O que é que acontece? Algo vai acontecer. Algo diferente vai acontecer. Porque quem está orando, algo acontece. Quem ora recebe o milagre de Deus. Quem ora vê sinais de Deus. Quem está debaixo e crê e entende o que é falar com Deus, quem acredita na resposta, sabe o que vai acontecer. Daniel respondeu. Você ouviu isso? Deu para ouvir? Você está ouvindo? Daniel respondeu. Aleluia. Vamos pôr o óculos aqui, que não estamos enxergando tão bem. E ele diz, que o rei viva para sempre. Daniel, com respeito, né? Dando honra a Dário, ele diz, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não me fizessem, ou seja, para que não me ferissem, ou seja, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi crime contra o Senhor. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Algo diferente aconteceu. Daniel diz, ó rei, ele quer dizer, vive para sempre. Não é? Ele diz,
o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferisse, porque ele me viu ou me achou inocente. Na minha linguagem diz, pois ele sabe que eu não fiz nada. Na linguagem figurativa, não tive culpa alguma, ou achou-se inocência perante mim e perante o Senhor. Aqui ele diz, pois o Deus sabe que não fiz nada contra ele. E também contra ti. Nenhum crime contra o Senhor. Quer dizer, Daniel diz, eu sou inocente diante de Deus. Ele sabe que eu não fiz nada. Na linguagem figurativa, ele diz, achou-se inocência perante mim. Aqui diz, ele sabe que eu não fiz nada, nem perante ele. Quer dizer, não houve erro de Daniel perante a sua divindade. Perante ti, ó rei. Ele quer dizer que os seus serviços perante o rei Dário estavam tudo bem. Não houve nenhum crime. Não houve nada. Aleluia. E o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. E assim ele foi tirado. E viram que nenhum mal lhe havia acontecido com ele, pois havia confiado no seu Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, junto com as suas mulheres e seus filhos, e foram jogados na cova. E antes mesmo que chegasse ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Agora, queridos, o poder da oração. Daniel queria o mal desse povo? Não. Daniel desejou a morte dos seus perseguidores? Também não. Quando o rei percebe a inocência de Daniel, e ele cai na real que ele foi induzido a criar um edito, a criar uma lei que não se pode revogar, uma lei que atingiu uma pessoa que ele tinha respeito. E quando ele vê a inocência de Daniel, pastor Daniel Cassiano, a inocência de Daniel, ele pega os homens com mulheres e filhos, manda trazer e o lançam e manda jogarem na cova dos leões. O que é que a minha língua, o que é que a linguagem diz aqui? Que antes que eles chegassem ao fundo, os leões o atacaram e o despedaçaram. Então tá aí, querido. Não é? Tá aí. Deus abençoe Euric. Deus abençoe Euric, meu sobrinho. Um abraço do tio Léo. Deus abençoe. Então, esse texto de Daniel, capítulo 6, versículo 10, mostra que o poder da oração, quando estamos crendo no nosso Deus, quando somos inocentes perante Ele, recebemos um milagre. Apóstolo Daniel Cassiano. É ou não é? Então, nessa linguagem de hoje, essa que eu estou lendo, antes que eles chegassem os leões o tragaram. A teologia não é exata sobre isso, as teses teológicas dizem que eram 75 leões famintos dentro da cova. Então o rei, quando diz, ó Daniel, por acaso o Deus que tu serves continuamente, ou Deus que tu serves, ou Deus que tu vives servindo com tanta dedicação, poderia ter te livrado dos leões? Daniel diz, ó rei, vive para sempre. Ele diz, o Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse. Ele diz, não houve culpa em mim. Ele sabe disso. Perante ele, nem perante ti. Então o rei muda e diz, olha, pega essas pessoas e lancem na cova, porque elas induziram a criar um edito real contra pessoas inocentes. No versículo
25. O rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo, e cada carta dizia o seguinte: felicidade, paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Aleluia. É tremendo, é ou não é? Então tá aí, querido, o poder da oração. O rei honra ao Deus de Daniel, dizendo para as nações o respeitarem, para os povos o respeitarem. Então, é o que acontece quando ora. A honra vem, o respeito vem. Quando se ora, o respeito vem. Quem está debaixo da proteção de Deus, dessa divindade, tem aí a guarnição desse Deus. É tremendo ou não é? Agora, muitas vezes você ora desejando que os inimigos morram, não precisa ser assim. Daniel não desejou que os seus inimigos morressem. Daniel também não quis provar sua inocência. Daniel ficou na dispensação. Daniel não coagiu a acusação. Daniel não argumentou uma perseguição. Daniel ficou na dispensação. E qual era a sua dispensação? Ele estava orando. E continuou orando. Ele continuou dedicado dentro de uma perseguição. Você está sendo perseguido? Você está sendo humilhado? Continue crendo em Deus. Crendo que Deus é a sua defesa. Quando as pessoas não dão credibilidade para você, Deus dá. Quando as pessoas te desprezam, Deus não despreza ninguém. Então o rei faz o decreto, cria outro decreto. Ele escreve a nações e línguas, a povos e diz: felicidade. Glória a Deus, hein? Paz a todos. Eu ordeno que todas as pessoas respeitem e honrem o Deus de Daniel. Queridos, continue orando, porque Deus vai quebrar protocolo. O Dário quebra protocolo, aleluia. Deu para entender o que a oração faz? Um rei pagão, conjurado nas coisas pagãs da Babilônia, cria um decreto, escreve uma carta, dizendo às pessoas que respeitem e honrem ao nosso Deus. Que haja paz e felicidade. Aí ele diz mais. Um pouquinho eu diria que Dário acabou de se converter. Então ele diz: pois ele é Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva. Na linguagem figurativa, ele livra e salva. Aqui ele diz: ele socorre e salva. No céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Aleluia! Glória a Deus! Então, santo, querido, servo de Deus, estamos concluindo essa mensagem, o poder da oração. Eu usei esse texto para dizer para você que a oração move a mão de Deus, que a oração revela todas as coisas, que a oração, o pastor apóstolo Daniel, meu amigo, faz milagres. Olha a expressão do rei Dário. Dário que está sobre o reinado da Babilônia. Dário que está ali dominando a Babilônia. Olha o que ele fala do nosso Deus. A oração traz honra, a oração traz respeito, a oração tira as trevas e traz a pessoa para a luz. A oração revela o instinto de defesa do nosso Deus. Então, arapucas, armadilhas criadas contra você vão ser desfeitas. Deus vai virar o outro lado da moeda e você vai ser honrado. Você entendeu o que é que o rei diz? Respeite ao Deus de Daniel. Honrem, porque há paz e felicidade. Porque ele socorre e salva. Porque livrou Daniel das garras dos leões.
Então, Deus vai te honrar de tal forma, estou pregando dentro de uma verdade, dentro desse texto, contextualizando, que Deus vai te livrar desse mal, desses perseguidores, pela oração, vai ter honra, vai ter mudança extraordinária, aleluia, da parte de Deus. O poder da oração. Os primeiros podem ser os derradeiros. E os derradeiros podem ser o primeiro. Quem te vê na lama vai te ver de pé. Quem te vê chorando vai te ver sorrindo. Essa é a verdade. Quem achava que eles achavam que Daniel estava derrotado, Daniel estava bem com Deus. Daniel estava tranquilo na presença de Deus. Então nós recebemos essa autoridade, aplicamos essa mensagem na sua vida e dizemos a você que o outro lado da moeda será revelado, será mostrado. Está orando? Está crendo? Está buscando? Há uma inocência? Ou será inocentado? Deus sabe. Deus o sabe. Porque Deus sabe, ele sabe de tudo. No versículo 28, para finalizar o capítulo 6, Daniel continuou a ser uma alta autoridade do governo durante o reinado de Dário. Depois, durante o reinado de Ciro da Pérsia. Você sabe que Dário, ele reina a Babilônia a mando de Ciro. Ele é regente de Ciro. Então, Daniel é respeitado por Dário, continua sendo uma autoridade e é respeitado por Ciro. Então, querido, dê glória a Deus, dê graças a Deus, que Deus vai te honrar perante outros, e muitos verão a honra de Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Né? Olha aí, Daniel é respeitado, é honrado, continua sendo visto como autoridade perante o rei Dário, regente de Ciro, e perante o reinado de Ciro, né, Ciro da Pérsia, ele é respeitado. Querido, poder da oração. Eu vou chamar esse último versículo, eu vou usar essa palavra de dupla honra. Dupla honra. Eita, aleluia. Dupla honra. Aleluia. Glória a Deus. Nós sentimos a presença de Deus, dupla honra. Dupla honra. Perante Dário, regente de Ciro, Daniel é visto como autoridade. Amém? Aleluia. E agora, perante Ciro, o rei da Pérsia, chamamos de Ciro o Grande, Daniel é visto como autoridade. Então, deixa eu usar a expressão aqui, conjecturando. Dupla honra. Deus vai honrar a sua vida. Amém? Você que me ouve agora, não é ou não é? Você que me vê agora, um abraço para a nossa irmã Elisângela, para o nosso irmão evangelista Lucas. Dupla honra. Deus é Deus de honra. Aleluia. Então, dentro desse texto, contextualizando, nós sentimos a presença de Deus, apóstolo Daniel Cassiano. Que o poder da oração muda tudo. O poder da oração muda as coisas. Crer em um Deus, crer em uma divindade que revela todas as coisas. Não é o que Daniel diz a Dário? O Deus que eu sirvo sabe que eu sou inocente. Ouviu a inocência da minha parte perante ele mesmo. O Deus que eu sirvo também me julgou inocente perante o teu reino. Ele quis dizer, eu sou um bom funcionário, né? Eu sou um funcionário dedicado. Então, querido, Deus sabe quem você é, quem eu sou. Poder da oração. Você está orando? Você tem agradecido a Deus pelas coisas que Deus fez na sua vida? Você tem agradecido a Deus pelas coisas que Deus fez na sua vida? Nós estamos rodeados de perseguidores. Os perseguidores de Daniel, como havia dito no princípio do texto, eles sabiam mais do que de Daniel do que do próprio Daniel. Ô, meu irmão, quando alguém quer perseguir você, né, é complicado, não é? Mas Deus está com você. Então ore, creia no socorro de Deus. Não é o que Daniel diz? Não é o que o próprio rei Dário diz? Que o Deus de Daniel, ele socorre e salva?
ou livra e salva. Não é o Deus que ele escreve um novo decreto e diz, porque a paz e a felicidade. Venerem, respeitem, ó povos, nações e línguas. Glória a Deus. Então, eu prego para você aqui agora, que o tempo da dupla honra chegará para aqueles que estão crendo nesse Deus. Os perseguidores serão revelados. Revelados e envergonhados. Revelados e perdidos. Perderão a batalha. Porque aquele que está em Deus, aquele que ora a Deus, aquele que crê nesse Deus, ele é protegido, ele é guardado. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu vou repetir a expressão que eu acho tremenda. A expressão do rei Dário quando diz, pois ele é um Deus vivo, que vive para sempre. Olha aí, o teu inimigo, ou o teu contraditório, aquele que não prega o que você prega, não diz o que você diz, reconhecendo o que você faz. Aleluia! É ou não é? Hein, irmã Elisângela? Aquele que é contraditório à sua vida, vendo o crescimento da sua vida. O que é que dá? Ele é um Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. Por que essa mudança? Por que essa atitude? Por causa da oração. A oração de Daniel trouxe o livramento. A oração e a vida que Daniel tinha com Deus trouxe aí a presença de Deus de tal a manifestação do poder. O poder que deixou o rei Dário impactado. Impactado. O impacto é tão grande que ele diz, o seu reino nunca será destruído. O seu poder nunca terá fim. Oh, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nunca terá fim. Aleluia. Nunca terá fim. Olha aí. Ele socorre e salva. No céu e na terra, ele faz milagre e maravilhas. Então ele diz, sabe por quê? Ele diz, foi ele quem salvou a Daniel, livrando das garras dos leões. Quer dizer, aleluia. O que é que eu li no contexto? O que é que eu abreviei no contexto? Palavra de rei não volta atrás. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que quebra protocolo. É um Deus que quebra protocolo. Daniel seria morto? Lógico que seria. Se Deus não quisesse. Deus não quis. Daniel foi condenado, foi lançado na cova dos leões, para que 75 leões famintos, segundo a teologia, não exata, não concreta, os tragassem. Foi condenado à morte, mas Deus era com ele. Era inocente? Era. Muitas vezes você é inocente. Muitas vezes você é inocente. Mas as pessoas julgam a sua vida. Eles querem ver o teu mal. Mas você vai sobrepujar. Escute, escute. Você vai sobrepujar e vai crescer outra vez. Olha, aleluia. Crescer outra vez. Deus vai te levantar outra vez. Então, receba essa mensagem. Receba essa mensagem. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Deus é um Deus que constrói todas as coisas. Nós sentimos a graça de Deus, nós sentimos a presença de Deus. Aleluia. Então, querido, ainda que haja perseguições, ainda que haja inimigos, o poder da oração muda tudo. Ainda que hajam muitos contra, o poder da oração muda tudo. A credibilidade nesse Deus muda tudo. Então, ouça essa mensagem. Ouça essa palavra. Fique com ela. Fique com essa mensagem. Receba ela. Guarde na tábua do teu coração. Existe poder na oração. Existe poder na oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, como de costume ele costumava a fazer. Então, agradeça a Deus
creia nesse Deus e Ele vai te abençoar. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a sua vida. Desculpa aí, tivemos um delay no nosso fundo musical, no começo e no meio da mensagem. Desculpa aí os erros de gravação. Fique com Deus. Que o Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz. Que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de bênção, de providência e de milagre de Deus. De livramento, de conquista, de coisas novas. Deus abençoe. Deus abençoe nosso irmão apóstolo Daniel Cassiano, meu amigo. Nosso irmão pastor Fabrício Miranda, meu amigo, Deus abençoe. Nosso irmão evangelista Lucas Henrique, nosso amigo, Deus abençoe. Nossa irmã Elisângela, Deus abençoe os demais irmãos. Que a semana seja uma semana de bênção e de milagre de Deus. Que Deus abençoe.